As questões de PA, na realidade, são questões de primeiro grau. Quando eu olhei, tudo bem, interessante, questão de primeiro grau, PA. Mas vamos trabalhar um pouquinho agora essa questão. Veja aqui. Então, vamos trabalhar um pouquinho. Deixa eu dar uma limpezazinha nisso aqui. Certo? Então, pronto. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos, diz, ó, no início da festa, às 21 horas. Então, esse é o momento. Então, às 21 horas, entraram os dois primeiros convidados, às 9 horas da noite. A partir daí, entravam a cada 5 minutos 2 convidados a mais do que a quantidade anterior. Às 22 horas, saíram 3 convidados. A partir daí, saíram a cada 6 minutos 3 convidados a mais do que a quantidade anterior. Às 23 horas e 2 minutos, o número de convidados presentes na festa era. Então, vamos começar. Ó. Então, o que é que eu tenho? Então, nosso problema começa a entrada. Entrada. Então, ó, às 21 horas. Então, nesse momento, às 21 horas, eu quero a relação até, certo? Às 23 horas e 2 minutos. Até 23 horas e 2 minutos. Como isso aqui vai acontecer o intervalo de 5 em 5 minutos, a partir de 5 em 5 minutos, intervalo de 5 em 5 minutos, então não há problema. Então o nosso tempo vai de 21 horas a 23. Esses dois aqui não nos interessa para de 5 em 5 minutos. Então nós temos aqui, então vamos lá, nós temos aqui o que? 2 horas. Ora, 2 horas. Se eu pegar 2 horas, que são 120 minutos, dividir por 5, tá certo? 120 dividido por 5 dá 24 intervalos. 24 intervalos. Mas temos um detalhe, qual é? É que nesse momento, no marco zero, entraram 2. No marco zero entraram 2. Então, na realidade, nós temos 25 intervalos de um para outro, mas na realidade são 24 intervalos, mais 1, então 25. Então, o termo geral da PA é A índice N é igual a índice 1 mais, né? Mais quem? N menos 1 vezes a razão. Outro momento, nós vamos falar só de progressão. Isso aqui é porque é interessante a questão. Então, eu quero saber quantos elementos, ó, há 25, certo? Que é exatamente às 23 horas. Quando entraram? Ó, porque é 2, o índice 1 é 2, mais 25 menos 1 vezes a razão. Lembre que ele está dizendo, entra de 5 em 5 minutos, entram o dobro, quer dizer, entra, certo? Ele diz de 5, a partir de então, a cada 5 minutos tem 2 convidados a mais do que a quantia anterior. 2, o outro 4, o outro 6, então, nós temos aqui a razão 2. Então, o A 25, quer dizer, às 23 horas, entraram 2, mais 25 menos 1, 24, vezes 2, que dá 48. Então, na realidade, às 23 horas, entraram 50 convidados. Então, se eu quero saber todos os convidados, isso aqui é a entrada. Se todos os convidados, eu uso uma formulazinha da soma. É o primeiro mais o último, vezes a quantidade, dividido por 2. Então, o total que entraram, ó, o total que entraram, o A1 é 2, o AN é 50, vezes a quantidade, que são 25, dividido por 2. Então, essa quantidade dá 650. Então, entraram
650 convidados. Das 21 horas até as 23 horas. Só que agora nós temos... Isso foi a entrada. Agora, a ideia de saída. Essa foi a entrada. Então, a nossa entrada, entraram 650 convidados. A saída. Ora, o tempo foi o mesmo. Só com um detalhe. Começaram a sair a partir de quem? Das 22 horas. A saída foi de 22 horas. Até as 23 horas e 2 minutos. Lembrando que o intervalo aqui foi de 6 em 6 minutos. A partir, tá certo? Quantias anteriores, a partir de sair a cada 6 minutos. Então, intervalo de 6 minutos. Como nós temos aqui 1 hora, certo? 1 hora que é 60 minutos, se eu dividir por 6, isso dá 10. Mas um detalhe, qual é? Nesse marco 0, saiu os 3 primeiros. 3, certo? 3, 6, 9, no marco 0. Certo? No marco 0. Então, na realidade, são 11 intervalos. Então, o índice 11 é o índice 1 mais 10 vezes a razão. De 3 em 3. Então, índice 11 é índice 1, que é 3, mais 10 a razão, que é 3. Então, 33. Certo? Às 23 horas sai 33. Então, o total, a soma, é índice 1, que é 3, certo? Mais índice n, que é 33, vezes a quantidade 11, não é 10, cuidado. São 11 dividido por 2. Então, a quantidade saíram, né? A quantidade que saíram foi 198. Então, saíram 198. Pronto. 198. Ora, se não tivesse saído ninguém, tinha 650. Mas saíram 198. Ele quer saber o número de convidados, certo? Então, o número de convidados vai ser o número de convidados, vai ser exatamente 650, tirando 198. Resposta, 400, certo? 452. Ele quer saber quantos convidados tinha na festa às 23 horas e 2 minutos. Às 23 horas, chegou, ó, entraram, às 23 horas, 50. Certo? Às 23 horas entraram 50. Saíram, às 23 horas, naquele momento, saíram quanto? Saíram 33. Então, na realidade, senhores, a gente poderia ter feito só por sequência, né? Quantos entraram até, lembre, entraram até 20, lembrando que a diferença sempre seria constante. Pronto, a questão era só isso. Eu alertei da ideia de progressão. Aqui tem um erro comum que nós fazemos, um erro comum. Deixa eu só lembrar, nós professores alertamos para isso. Ó, eu tenho o 5 até o 8. Quantos intervalos nós temos? De 5 a 8. Simplesmente a gente tem um hábito de fazer 8 menos 5, que é 3. Ora, 6, 7, ó. 6, 7. Então, quantos nós temos? 3, é verdade, ó. A quantidade que eu estou vendo aqui é depois do 5. Então, é 6, 7 e 8, até 8. Mas se nós queremos contar com o início, então nós temos que fazer a diferença mais 1. Você faz a diferença e depois quem? Soma 1. Foi isso que eu fiz, tá certo? Quando eu fiz que dava, ó, o total de intervalos, se você vai cortar com o primeiro, você calcula o número de intervalo e soma 1, que isso representa quem? O primeiro. Então, o item correto da questão
tá certo? É 452. 452 está no item C, de certa. C, de certa. Pronto. Merecia. Essa questão, na realidade, merecia toda a nossa atenção. Tá certo? Então, vamos agora... Ó, esse é o número convidado naquele momento. Então, nós temos essa daqui, nós resolvemos, estava bem mais simples. O item correto B. Então, nós temos agora a questão de número 20. A questão de número 20 diz assim, tá certo? Num reservatório doméstico, há 1000 litros de água. No reservatório doméstico, há 1000 litros de água. E sua torneira, localizada à parte inferior, tem capacidade de vazão de 10, ó, a capacidade de vazão de 10 litros por minuto. Após T minutos que a torneira se encontra aberta, ainda resta V litros de água no reservatório. Nessas condições, podemos afirmar. Então, nós temos aí várias opções para ser analisado. Então, vamos entender melhor. Eu tenho, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Eu tenho aqui um reservatório. Nós temos uma certa quantidade de água. Certa quantidade de água a V. Pronto. Nós temos uma certa de V. Nós temos uma torneira aqui, certo? Nós temos uma torneira aqui jogando água. Pronto, movimento. Jogando água. Essa torneira, a vazão dela é de 10 litros por minuto. Então, a vazão é de 10 litros por minuto. Pronto. Ela tem vazão, certo? Localizada na parte inferior, tem capacidade de vazão de 10 litros por minuto. Após T minuto que a torneira se encontra aberta, ainda resta V litros do reservatório. Então, me diz uma coisa, o que resta? Ó, o V vai ser, ó, depois ela tinha 1000 litros. Lembre que ela tinha 1000 litros, certo? Tinha 1000 litros. Então, você foi, o que foi acontecendo? Ela foi saindo. E quem é responsável por isso? Lógico, quem é responsável por isso, ó, aqui ela estava bem aqui. Aí ela foi caindo. Quem é responsável por isso? A torneira. Então, na realidade, o volume que resta é 1000 litros menos quem? Menos 10 T. É T. Esse T é o tempo que a torneira fica aberta. Se essa torneira ficar aberta 1 minuto, ela tira o quê? 10 litros. 2 minutos, 20 litros. Pronto. Essa é a nossa equação, certo? É a nossa formulazinha, tá certo? Para nos dar a quantidade, tá certo? A quantidade de água nesse reservatório. Se essa torneira ficar ligada 5 minutos, então traz o T para cá. Em cima dessas informações, dessa montagem, ele pergunta, as grandezas V e T, ó, nós vamos analisar item A, vamos analisar item B, vamos analisar item C, vamos analisar item D e vamos analisar o item E. É uma questão de análise. Ele diz, as grandezas V e T são relacionadas pela equação. Não é verdade. Ó, não é verdade. Então, essa daqui é falsa. Nem pensar. Quando T for 10, o valor de V será. Quando T for 10, então vamos lá. Vamos calcular o valor. Ó, quando T for 10. 10 vai dar 1000. Ó, menos 10 vezes 10. 100. Então, isso aqui vai dar o quê? O volume da caixa vai ser quem? 900 litros. Então, também está falsa. Certo? Fica 900 litros. Certo? Em o tempo, ó, tempo
o tempo T, quer dizer, 10 minutos. Então, sai 100 litros. Então, fica só 900, não 99. O tempo gasto para a torneira verter. Verter quer dizer jogar água fora. Verter 4/5 de todo o volume existente no reservatório é 20 minutos. Ó, o tempo gasto para a torneira verter 4/5. Ora, 4/5. Deixa eu só organizar um pouquinho aqui. Ó, o item C. Eu estou analisando o item C. 4/5. Ó, 4/5 de 1000 é 800. 800. Ó, você tem 1000 dividido por 5 dá 200, então dá 800. Então, jogar 800, o V que sobra, tá certo? O V que sobra é só 200. 200 litros. Aí ele pergunta, tempo gasto para a torneira verter 4/5 de todo o volume existente no reservatório é de 20 minutos. Ora, isso aqui, se eu colocar aqui, então veja aqui, ele diz 4/5 são de 20 minutos. Ora, 20 minutos, o nosso amigo só joga fora quem? Ó, ele tem que jogar 800. Em 20 minutos, ele joga o quê? Ó, 10 vezes 20, ele só joga 200. Tá certo? O tempo gasto para a torneira verter 4/5 de todo o volume, lembre, esse é o que sobra. E ó, a torneira joga só 200, então sobra 800. Esse aqui é que tem que tirar. Então essa está falsa, porque ele fez o contrário. Ele gasta 20 minutos para jogar fora 200. Aqui é para jogar fora 800, então está errado. Isso foi a C. A D. A D ele diz assim, o dobro da capacidade de vazão da torneira, o tempo gasto para esvaziar o reservatório também dobrará. Se a torneira, ele diz, dobrando a capacidade de vazão da torneira, a torneira agora ela vai jogar fora 20 litros por minuto. 20 litros por minuto. Então, essa equaçãozinha agora, ela passa a ser 1000, ó, 1000 menos 20 tempo, T. Aí ele diz, dobrando a capacidade de vazão da torneira, o tempo gasto para esvaziar o reservatório também dobrará? Me diz uma coisa, o tempo gasto, 1000 dividido por 10, ó, aqui, tempo 1, antes, 1000 dividido por 10, vai gastar quem? 100. Tempo 1. Tempo 2, 1000, certo? 1000 dividido por 20 vai dar 50. Ele diz que o tempo gasto para esvaziar também dobra, ao contrário. Aqui foi 100, aqui é 50. Dobra não, ele vai ficar a metade. Então, essa está falsa. Então, eu já tenho certeza que o item correto é o item D. Mas só para ter certeza. Se após 5 minutos a vazão da torneira for fechada, ainda restarão 905 minutos. Então, se eu botar 5 minutos aqui, qual é a vazão? O que ficou lá? 1000 menos 50. É 5 minutos? Então, 50 isso aqui. Então, o que fica lá é quem? 950 litros. Então, voltando para a questão, o item correto é o item E. Se após 5 minutos de vazão a torneira for fechada, ainda restarão 950 litros de água no reservatório. Então, o item correto é o item E. Pronto, o item correto é o item E. Esse tipo de questão a gente analisa, é bom analisar passo a passo, para que a gente tenha certeza do que está acontecendo. Tá joia? É para revisar. O nosso objetivo é revisão. É deixar a matemática na nossa cabecinha. Tudo bem. Então, nós temos aqui uma análise de gráfico. A questão de número 21. Certo? Nele, a região sombreada pode ser definida como o conjunto dos pares x, y de números reais tais que... Nessas opções aqui, quem é verdadeiro? Só mostrando um pouquinho, porque na realidade, senhores, na realidade,
isso aqui é todo o espaço que fica abaixo dessa linha. Isso é só para você ter uma ideia. Essa linha, tá certo? Essa linha aqui, ela não está pontilhada. O que caracteriza a linha pontilhada? A ausência da igualdade. Essa linha pontilhada representa a ausência da igualdade, certo? A ausência da igualdade, essa linha pontilhada. Eu vou saber, aí eu pergunto, como é que eu vou saber, Pacífico, qual é a que é verdadeira? Então tem uma maneirazinha bem simples, ó. Se tivesse a igualdade, eu já eliminava, porque o limite, tá certo? O limite aqui caracteriza a ausência da igualdade, a gente chama de aberto, um intervalo aberto. Como é que eu faço para saber qual é o intervalo? Eu tenho um detalhezinho bem simples a ser feito. Você tem duas opções. Você pega um ponto dentro do intervalo, aqui no caso, na parte escura, você pega um ponto e verifica. Aquela que der verdadeiro, pronto, é verdade. Aquela que der verdadeiro é a resposta. Se der falso, não serve. Então, ora, nós vamos escolher um ponto que seja super prático para nós. Então, nós vamos escolher aqui, ó, nós vamos escolher aqui um ponto. Qual é ele? 0, 0. Que está nesse intervalo. E vamos verificar em cada uma das opções quem é verdadeiro. Se for verdadeiro, pronto. Se for falso, não é. Então, vamos verificar. O item A vai ficar 3 vezes 0, mais 2 vezes 0, menos 6, maior do que 0. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então, fica menos 6 maior do que 0. Então, essa é falsa. Então, essa não é a opção. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, veja, onde tiver 0, eu esqueço, não interessa, x e y. Eu só vou comparar. Então, se você verificar, ó, o item A é menos 6 maior do que 0, porque não é 0, 0, então isso aqui desaparece, 0, 0. Então, eu vou me preocupar com isso. Então, eu só vou comparar quem? Menos 6 com 0, o item B, 6 com 0, C, menos 6 com 0, D, menos 6 maior do que 0, eu vou ter mais 6 menor do que 0. Então, essa está errada. 6 menor do que 0 está errado. Menos 6 maior do que 0 está errado. 6 menor do que 0 está errado. Então, o item correto é o item C de casa. É o que é correto. Certo? Então, esse intervalo é todos os pares ordenados em que 2x mais 3y menos 6 seja menor do que 0. Só isso. Tá certo? A verificação é só essa. Mas, professor, eu poderia pegar um outro ponto? Poderia. Eu só não posso pegar pontos em cima dessa reta pontilhada. Eu não posso pegar o 0, 2, nem posso pegar 3, 0. Aí eu poderia pegar aqui quem? 2 e 3? Poderia. Mas a maior sacada é pegar quem? O 0, 0. Se a reta não passa pelo ponto 0, 0. Então, questão de número 21, fechado o gabarito, né? Ó, questão 21, fechado o gabarito C. Deixa eu colocar aqui. Tem que ter o hábito de definir bem o gabarito. Então, item C. Certo? Então, nós temos a questão de número 22. A 22 diz assim: os pontos x e y do plano tais que define uma região de área. Pronto. Aqui nós temos a festa. Eu tenho espaço, isso aqui quer dizer qualquer que seja x ou para todo x. Define uma região. O que eu tenho que fazer? Verificar o que representa, onde está essa região. Então, vamos fazer o gráfico. Aqui não tem outra saída. Então, vamos ao gráfico. Então, eu tenho y menor ou igual
a 10. Eu tenho x maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4. E eu tenho y maior ou igual, certo, a x mais 2. Pronto. Nós temos y maior ou igual a 10, x maior ou igual a 4 e y maior ou igual a x mais 2. É simples, isso aqui é um pouquinho mais interessante. Então, veja comigo, ó, no sistema XY, ó, no sistema XY, ó, nesse sistema XY, Y menor ou igual a 10. Então, eu imagino como se o Y estivesse aqui, no 10. Menor ou igual a 10 quer dizer, menor ou igual a 10, toda a região que está abaixo do 10. Certo? Toda a região, certo? Que está abaixo do 10. Pronto, toda a região que está abaixo do 10. Pronto, essa região aqui é que está abaixo do 10. Ok? Essa região que está abaixo do 10. Isso aqui é y igual a 10. X maior ou igual a 4. Então, x igual a 4 está aqui, ó. X igual a 4. Pronto, 4. Eu quero a região que seja maior do que 4. Então, a região que é maior do que 4, ela está à direita do 4. Maior ou igual a 4, a igualdade caracteriza intervalo fechado. Então, a região maior ou igual a 4, essa daqui. A igualdade caracteriza intervalo fechado. Tudo bem. Eu quero agora essa parte aqui. Para não perder a questão, você primeiro iguala quem? Ó, transforma numa igualdade para saber onde é comum. Eu não tenho agora y igual a 10, então eu faço y igual a 10 para saber quem é x. Se o y é 10, eu tenho x mais 2 igual a 10. Então, x, ó, x mais 2 igual a 10, então x é igual a 8. Então, quando o y for 10, ó, deixa eu pegar aqui. Quando o y for 10, certo? Quando o y for 10, ó, quando o y for 10, o x é igual a 8. Então, quando o y for 10, ó, eu tenho 8. Pronto. Quando o y for 10, o x é 8. Agora, nessa mesma equação, eu vou dizer que x é igual a 4, para saber como é que o comportamento. Se x for 4, vamos descobrir quem é y. Tá certo? Então, y é x, que é 4 mais 2. Tá certo? 4 mais 2. Que dá quem? Meu y é igual a 6. Então, ó, quando x é 4, o y é 6. Ó, quando o x for 4, certo? Y igual a 6. Deixa eu só melhorar um pouquinho. Ó, quando o x for 4, o y é 6. Então, vou botar bem 6 bem aqui. Pronto. Aqui é 6. Então, essa reta, ela passa aqui. Pronto. Essa reta, ela passa aqui. Então, a reta para y, a reta para x, beleza. Então, agora vamos verificar qual é o intervalo que representa isso. O intervalo, como é que eu faço? Eu pego qualquer ponto e verifico. Eu quero que seja maior. Então, se eu pegar o ponto 0, 0, aqui 0, ó, se eu pegar o ponto 0, 0 que está aqui, aí eu tenho 0 maior do que
Ó, 0 mais 2. 0 é maior do que 2? Não. Então, implica, se não é do lado de cá, a minha resposta está para o outro lado, lá para cima. Pronto. Aí eu pergunto, o que é comum? Ó, satisfaz os 3? Quem está aqui? É essa areazinha que ele quer. Quem é comum? Essa área, quem é que faz o papel de base? 4. Né? Isso aqui, ó, 4. Isso aqui é 4. Então, base, um triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. 4 vezes 4, 16, dividido por 2, dá 8. Então, a nossa área é igual a 8. Vamos para o gabarito? Então, essa área é igual a 8. Pronto. Item C. Então, o item correto é o item C. Pronto. Questão de número 22. Muito linda a questão, viu? Ok? Exercite bastante. Joia?